Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, vamos aqui dar prosseguimento aqui à nossa leitura bíblica. Leremos agora o livro de Josué, dando prosseguimento, capítulo 18, 19 e 20. E toda a congregação dos filhos de Israel se ajuntou em Siló, e ali armaram a tenda da congregação, depois que a terra foi sujeita diante deles. E dentre os filhos de Israel ficaram 7 tribos que ainda não tinham repartido a sua herança. E disse Josué aos filhos de Israel: Até quando sereis negligentes para passardes para possuir a terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos deu? De cada tribo escolhei vós 3 homens para que eu os envie, e se levantem e corram a terra e a descrevam segundo as suas heranças, e tornem a mim. E a repartirão em 7 partes. Judá ficará no seu termo para o sul, e a casa de José ficará no seu termo para o norte. E vós descrevereis a terra em 7 partes, e matrareis a mim, descrita, para que eu aqui lance as sortes perante o Senhor nosso Deus. Porquanto os levitas não têm parte no meio de vós, porém o sacerdócio do Senhor é a sua parte. E Gade e Ruben e a meia tribo de Manassés tomaram a sua herança da além do Jordão para o oriente, a qual lhes deu Moisés, o servo do Senhor. Então aqueles homens se levantaram e se foram. E Josué deu ordens aos que iam descrever a terra, dizendo: Ide e correi a terra, e descrevei-a, e então tornai a mim, e aqui vos lançarei as sortes perante o Senhor em Siló. Foram, pois, aqueles homens e passaram pela terra, e a descreveram, segundo as cidades, em 7 partes, num livro, e voltaram a Josué ao arraial em Siló. Então Josué lhes lançou as sortes em Siló, perante o Senhor, e ali repartiu Josué a terra aos filhos de Israel conforme as suas divisões. E saiu a sorte da tribo dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, e caiu o termo da sua sorte entre os filhos de Judá e os filhos de José. E o seu termo foi para a banda do norte, desde o Jordão, e subia este termo ao lado de Jericó para o norte, e subia pela montanha para o ocidente, sendo as suas saídas no deserto de Bet-Aven, e dali passava este termo à luz, ao lado de Luz, que é Betel, para o sul, e descia este termo a Ararote Adar, ao pé do monte, que está da banda do sul de Bet-Oron de baixo. Ia este termo e tornava a banda do ocidente para o sul do monte, que está defronte de Bet-Oron, para o sul, e as suas saídas iam para Kiriat Baal, que é Kiriat Jearim, cidade dos filhos de Judá. Esta é a sua extensão para o ocidente. E a sua extensão para o sul estava à extremidade de Kiriat Jearim, e saía os termos ao ocidente, e vinha a sair a fonte das águas de Neftoa. E descia este termo até a extremidade do monte, que está defronte do vale dos filhos de Inom, que está no vale dos Refaíns para o norte, e descia pelo vale de Rinom, da banda dos Jebuseus para o sul, e então descia a fonte de Rogel. E ia desde o norte, e saía a Ensemes, e dali saía a Gelilote, que está defronte da subida de Adumim, descia a pedra de Boã, filho de Ruben.
e passava até ao lado defronte de Arabá para o norte e descia a Arabá. Passava mais esse termo até ao lado de Bet-Ogla para o norte, estando as saídas deste termo na língua do mar Salgado para o norte, na extremidade do Jordão para o sul. Este era o termo do sul, e terminava o Jordão da banda do oriente. Esta era a herança dos filhos de Benjamim nos seus termos, em redor segundo as suas famílias. E as cidades da tribo dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, eram Jericó e Bet-Ogla e Emeneque-Quezes, e Bet-Arabá e Zamaraim e Betel, e Avim e Pará e Ofra, e Quefar-Amonai e Ofne e Gaba, 12 cidades e as suas aldeias. Gibeão e Ramá e Beorote, e Mispa e Sefira e Moza, e Requém e Irpel e Tarala, e Zela e Elefe e Jebus, esta é Jerusalém, e Gibeá e Quiriate, 14 cidades com as suas aldeias. Esta era a herança dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias. Josué, capítulo de número 19. E saiu a segunda sorte a Simeão, a tribo dos filhos de Simeão, segundo as suas famílias, e foi a sua herança no meio da herança dos filhos de Judá. E tiveram na sua herança Beceba, e Seba, e Molada, e Azar-Sual, e Balá, e Ezem, e Eutolade, e Betul, e Orma, e Ziclag, e Bet-Marcabote, e Azar-Susa, e Bet-Labaote, e Saroém, 13 cidades e as suas aldeias. Aim, e Rimon, e Éter, e Assã, 4 cidades e as suas aldeias. E todas as aldeias que havia em redor destas cidades até Baalat-Ber, que é Ramá do sul. Esta era a herança da tribo dos filhos de Simeão, segundo as suas famílias. A herança dos filhos de Simeão estava entre o quinhão dos de Judá, porquanto a herança dos filhos de Judá era demasiadamente grande para eles, pelo que os filhos de Simeão tiveram a sua herança no meio deles. E saiu a terceira sorte aos filhos de Zebulon, segundo as suas famílias, e foi o termo da sua herança até Saride. E subia o seu termo pelo ocidente, a Marala, e chegava até Dabezete, e chegava também até o ribeiro que está defronte de Joquineão. E de Saride voltava para o oriente, para o nascente do sol, até o termo de Quislote-Tabor, e saía a Daberate e ia subindo a Jafia. E dali passava pelo oriente para o nascente, a Gat-Efer em Et-Cazim, e saía a Rimon Metoar, que é Neá, e tornava este termo para o norte, a Anatom, e as suas saídas eram o vale de Iftael, e Catate, e Nalau, e Siron, e Idala, e Belém, 12 cidades e as suas aldeias. Esta era a herança dos filhos de Zebulon, segundo as suas famílias, estas cidades e as suas aldeias. A quarta sorte saiu a Issacar, aos filhos de Issacar, segundo as suas famílias, e foi o seu termo Jezreel, e Quesulote, e Sunem, e Rafaraim, e Sion, e Anacarate, e Rabite, e Quisião, e Ebes, e Remete, e em Ganim, e em Ada, e Bet-Pazes,
e chegava a este termo até Tabor, e Saazima e Bet-Semes, e as saídas do seu termo estavam no Jordão, 16 cidades e as suas aldeias. Esta era a herança da tribo dos filhos de Issacar, segundo as suas famílias, estas cidades e as suas aldeias. E saiu a quinta sorte a tribo dos filhos de Azer, segundo as suas famílias, e foi o seu termo Elcate, e Rale, e Beten, e Aczaf, e Alameleque, e Amade, e Misael, e chegava ao Carmelo para o ocidente, a Sior-Libnate, e voltava do nascente do sol a Bet-Dagon, e chegava a Zebulon e ao vale de Iftael, ao norte de Bet-Emeque e de Neiel, e vinha sair a Cabu pela esquerda, e Hebron, e Reob, e Ramon, e Caná, até a grande Sidom. E voltava este termo a Ramá, e até a forte cidade de Tiro. Então tornava este termo a Oza, e as suas saídas estavam para o mar, desde o quinhão da terra até Aquzibe. E Umá, e Afeca, e Reob, 22 cidades e as suas aldeias. Esta era a herança da tribo dos filhos de Azer, segundo as suas famílias, essas cidades e as suas aldeias. E saiu a sexta sorte aos filhos de Naphtali, para os filhos de Naphtali, segundo as suas famílias, e foi o seu termo desde Elef e desde Alon, em Zananim, e Adaminekeb, e Jabneel, até Lacum, e estavam as suas saídas no Jordão. E voltava este termo pelo ocidente a Asnot-Tabor, e dali passava a Ucoque, e chegava a Zebulon para o sul, e chegava a Azer para o ocidente, e a Judá pelo Jordão para o nascente do sol. E eram as cidades fortes, Zidim e Azer, e Ramate, e Racate, e Quinerete, e Adamá, e Ramá, e Azor, e Quedes, e Edrei, e em Azor, e Irom, e Migdalel, e Orém, e Bet-Anate, e Bet-Semes, 19 cidades e as suas aldeias. Esta era a herança da tribo dos filhos de Naphtali, segundo as suas famílias, estas cidades e as suas aldeias. A sétima sorte saiu a tribo dos filhos de Dan, segundo as suas famílias, e foi o termo da sua herança Zorá, e Estal, e Irsemes, e Salabim, e Aijalon, e Itla, e Elon, e Timna, e Ecrom, e Elteque, e Gibeton, e Balate, e Jeude, e Bene-Beraque, e Gate-Rimon, e Mejarcon, e Racon, com o termo defronte de Jafo. Saiu, porém, pequeno o termo aos filhos de Dan, pelo que subiram os filhos de Dan e pelejaram contra Lesen, e a tomaram e a feriram a fio de espada, e a possuíram e habitaram nela. E a Lesen chamaram Dan, conforme o nome de Dan, seu pai. Esta era a herança da tribo dos filhos de Dan, segundo as suas famílias, estas cidades e as suas aldeias. Acabando, pois, de repartir a terra em herança segundo os seus termos, deram os filhos de Israel a Josué, filho de Num, herança do meio deles. Segundo o dito do Senhor, lhe deram a cidade que pediu, Timnat-Zera, da montanha de Efraim, e reedificou aquela cidade e habitou nela. Estas eram as heranças que Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num, e os cabeças dos pais das famílias, por sorte em herança, repartiram pelas tribos dos filhos de Israel em Siló perante o Senhor, à porta da tenda da congregação.
e assim acabaram de repartir a terra. Josué, capítulo de número 20. Falou mais o Senhor a Josué, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Apartai para vós as cidades de refúgio, de que vos falei pelo ministério de Moisés, para que fuja para ali o homicida que matar alguma pessoa por erro e não com intento, para que vos seja refúgio do vingador do sangue. E fugindo para alguma daquelas cidades, pôr-se-á à porta da cidade e proporá as suas palavras perante os ouvidos dos anciãos da tal cidade, então tomarão consigo na cidade e lhe darão lugar para que habite com eles. E se o vingador do sangue o seguir, não entregarão na sua mão o homicida, porquanto não feriu a seu próximo com intento e não o aborrecia dantes, e habitará na mesma cidade, até que se ponha a juízo perante a congregação, até que morra o sumo sacerdote que houver naqueles dias. Então o homicida voltará e virá à sua cidade e à sua casa, a cidade de onde fugiu. Então apartaram Quedes na Galileia, na montanha de Naphtali, e Siquém na montanha de Efraim, e Kiriat Arba, esta é Hebron, na montanha de Judá. E da além do Jordão de Jericó para o oriente, apartaram Bezer no deserto, na campina da tribo de Ruben, e Ramote em Gileade, da tribo de Gade, e Golã em Bassã, da tribo de Manassés. Estas são as cidades que foram designadas para todos os filhos de Israel e para o estrangeiro que andasse entre eles, para que se acolhesse a elas todo aquele que ferisse alguma pessoa por erro, para que não morresse às mãos do vingador do sangue, até se pôr diante da congregação. Que Deus continue ajudando e abençoando a todos meus irmãos, em nome de Jesus.